Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai ver um pouquinho sobre passive voice ou voz passiva, tá? A gente tem que entender primeiro que existem duas formas da gente falar uma coisa, alguma coisa, enfim, né? A primeira a voz ativa e também a voz passiva, né? Qual que é a diferença entre um e o outro, tá? Na voz ativa, a gente sempre vai focar na pessoa que tá fazendo a ação, tá? Por exemplo, Mariazinha comprou os biscoitos, tá? A gente focou na Mariazinha que fez a ação. E na voz passiva, então, a gente vai focar no objeto. Como assim no objeto? Vou utilizar o mesmo exemplo da Mariazinha, tá? Então, os biscoitos foram comprados pela Mariazinha, né? Então, a gente focou então no objeto que sofreu a ação. No caso, foram os biscoitos, certo? Aqui, então, eu coloquei um exemplo, dois exemplos no caso, um de uma frase ativa e de outro de uma frase passiva. Em inglês, então, Picasso painted Guernica. Isso é ativo, então a gente está falando que Picasso pintou Guernica, né? Então, a passiva, então, vai se referir ao quadro. Então, Guernica was painted by Picasso, né? Então, a gente focou aqui no quadro, né? No objeto, que é Guernica. Guernica, sei lá como é que fala. Outra coisa também é que a gente pode usar a voz passiva quando a gente não sabe quem fez ou quando não é importante quem fez a ação, certo? Então aqui eu botei um exemplo. My car was stolen last week. Meu carro foi roubado semana passada. Eu não sei quem fez a ação, então a gente utiliza a voz passiva para falar isso, certo? Como a gente vai formar frases, então, com a voz passiva? A primeira coisa que a gente tem que saber é que para formar a voz passiva a gente precisa do verbo to be mais o past participle. Ah, mas teacher, eu não sei o que é past participle. Se vocês lembrarem daquela tabelinha de verbos irregulares, a primeira coluna é a base form, ou seja, é o nosso verbo no infinitivo, o verbo normal, né? Depois a segunda é do past, certo? É os verbos no passado, e depois a gente tem uma coluninha escrito past participle. É essa coluninha que a gente vai utilizar para verbos irregulares, tá? É essa coluna que a gente vai utilizar quando a gente fizer a voz passiva. Lembrando que verbos regulares, então, é aquela regrinha do ED, IED, enfim, né, que vocês já aprenderam, certo? Para frases no presente, então, o que a gente vai precisar? Do nosso verbo to be, normal, né? O am, o is e o are, mais o nosso verbo no past participle, tá? Então, frases afirmativas, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nosso verbo na afirmativa, nosso verbo to be, né? Is, are, am, e o nosso verbo no past participle, tá? Que é aquela terceira coluninha lá, ou se forem verbos regulares, é aquele negócio do ed e ed, enfim, no final do verbo, certo? Negativas, então, a gente só passa o nosso verbo to be para negativa. Então, se era is, fica isn't, are, fica aren't, am, fica am not, certo? Interrogativas, então, o que a gente faz? A gente simplesmente passa o verbo to be para frente do nosso sujeito, nesse caso, então, do nosso objeto, certo? Que aqui, então, o foco da nossa frase é o objeto, que acaba se tornando o sujeito da nossa frase, certo? Passado, então, o que a gente precisa? Do was e do were, né? O was a gente usa para singular e o were plural, vocês já viram isso. Mais do nosso verbo no past participle, certo? Então, é aquela terceira coluninha, como eu falei antes, verbos regulares, ed ou ied no final, enfim, né? Afirmativas, então, was e were, depois o nosso verbo no past participle. Negativas, então, é wasn't ou weren't, lembrando que wasn't é para singular e weren't plural, nosso verbo então no past participle. Interrogativas, então, a mesma coisa, a gente só vai passar o nosso verbo to be, que está no passado, né, was ou were, para frente do nosso sujeito, certo? E o nosso verbo também continua no past participle. Ele nunca vai ficar normal, tá, galera? A gente sempre vai ter que passar o nosso verbo pro past participle. Por quê? Porque a gente não tá utilizando nenhum auxiliar aí com ele. A gente tá utilizando o verbo to be. Verbo to be não é auxiliar. Então, o nosso verbo vai sempre mudar. Não importa se é frase negativa ou interrogativa, né? Enfim. Outra coisa, então, né, importante quando a gente fala de voz passiva é que a gente usa o by para falar quem fez a ação, certo? Então aí tem um exemplo. The Lord of the Rings was written by Tolkien. Então o Senhor dos Anéis, foi escrito por Tolkien. Então esse by aqui é a mesma coisa que o nosso por do português, ou pelo, pela, né, enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Foi uma explicação assim bem básica
Quando a gente fala de voz passiva, a gente não tem só o presente e o passado, tá? Mas por enquanto a gente vai aprender só esses, pra não ficar muito confuso pra frente, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem sobre a voz passiva, vocês podem me enviar uma mensagem ali no Classroom que eu vou estar respondendo. Obrigada e até uma próxima!